Olá a todos os colegas e ouvintes, eu sou Gabriela Dantas, psicóloga clínica na França, e para mim é um prazer imenso participar da Semana da Psicologia, onde a gente vai poder conversar um pouco e trocar saberes para potencializar a nossa prática. Hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo sobre uma prática culturalmente responsiva. Então eu quero conversar com vocês um pouco sobre como atender as demandas das pessoas migrantes para que possamos pensar um pouco melhor a nossa prática em psicologia, especialmente em psicologia clínica, que é a minha área de atuação, de uma forma a oferecer o acolhimento culturalmente responsivo que esses pacientes precisam. A gente não tem muito tempo, então vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Na nossa conversa de hoje, eu vou focar na competência cultural, o que é a competência cultural e como ela pode te ajudar na sua prática clínica com pessoas migrantes, tá ok? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre uma prática culturalmente responsiva e a gente vai focar especialmente em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu sigo, mas não somente. A gente vai ter um viés de psicologia intercultural também. Antes da gente começar a nossa conversa, eu quero me apresentar. Eu sou a Gabriela Dantas, como já me apresentei. Eu fiz meu bacharel em psicologia lá no Brasil, na Universidade Católica Dom Bosco, que fica em Campo Grande. Eu tenho especialização nessa mesma faculdade em educação especial, porém não trabalho na área. E eu tenho um mestrado aqui na França em orientação, avaliação e conselho de carreira, né, em Paris 10, Nanterre. Eu também continuamente faço formações em terapia cognitivo-comportamental e psicologia intercultural aí, em alguns institutos, como o Beck ou a College Academy, tá ok? A minha atuação, ela acontece unicamente online, então é 100% distancial, e eu trabalho também unicamente com a população brasileira migrante, né, no exterior, mais especificamente em países europeus e América do Norte, tá ok? Excepcionalmente, eu continuo atendendo essa pessoa quando ela volta ao Brasil, mas é a critério excepcional, a gente não rompe a terapia, a gente continua o atendimento. Eu atuo também nas redes sociais produzindo conteúdos que vão sensibilizar a saúde mental na imigração. Então, na população de leigos para psicologia, eu converso sobre esse assunto de uma forma que seja bem acessível, engraçada, dinâmica, para que a gente possa aí sensibilizar a população nesse assunto. Eu gostaria de mostrar alguns projetos aí, fiquei como ideias também para vocês, né, dependendo com o público com o qual você trabalha, de projetos que eu realizo. Então, meu primeiro projeto é um e-book em formato de revista que se chama Viajadamente. Nele, eu abordo a cada trimestre temas em psicologia intercultural para o público leigo. Então, quem lê são os brasileiros que me seguem e que moram em outros países, ou mesmo pessoas que estão no Brasil e que almejam sair do Brasil. Então, eu já abordei assuntos como depressão sazonal, identidade bicultural, autoconhecimento, relacionamentos interculturais e a edição mais recente que eu lancei ontem foi a edição sobre autoconfiança no mercado estrangeiro, mercado de trabalho estrangeiro. O segundo oferecimento que eu realizo ali na minha página é um de orientação para psicólogos. Então, essa orientação vai para dois caminhos diferentes. O primeiro é o de validação do diploma brasileiro aqui na França, para que a pessoa possa adquirir o título de psicólogo aqui e ter autorização para atuação aqui no território francês. E o segundo é de posicionamento nas redes sociais. Então, prospectar clientes, se posicionar nas redes sociais, tipos de conteúdos que vão sensibilizar a população brasileira fora do Brasil e etc. O terceiro projeto que eu tenho acontece todo fim de ano, né, porque a gente encontra uma população que acaba tendo muitos sintomas de depressão sazonal. Então, eu faço esse curso em formato de desafio para favorecer, aí, através da inteligência grupal e autopoiese que acontece no grupo, a prevenção desse quadro que acontece com bastante incidência na população de brasileiros imigrantes, especialmente dos países de maior altitude. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai começar a falar sobre cultura. Então, não vou aprofundar nesse assunto, mas eu quero relembrar aqui para a nossa conversa o que é cultura. Então, é um conjunto de valores, crenças, conhecimento, produções artísticas, comida, vestimenta, linguagem, tradições e mesmo hábitos de vida compartilhados com membros de um grupo social. Né? A cultura ela pode ser relevante para entender os problemas e sintomas das pessoas, para a gente comunicar e oferecer uma intervenção eficaz, engajada e confiável. É importante ressaltar aqui que cultura ela não pode ser baseada em aparência, em raça, em religião ou nacionalidade.
esses são fatores que podem fazer parte de uma cultura, mas não são neles que a gente vai focar quando a gente fala sobre cultura, tá ok? Por que então que a cultura ela é importante na psicoterapia? Por que a gente precisa compreender e levar em consideração esse ponto no tratamento, no plano de tratamento, na avaliação, na nossa prática? Porque um tratamento culturalmente adaptado para clientes de minoria étnica, eles tendem a possuir mais eficácia do que tratamentos tradicionais, que são os tratamentos não adaptados. Esse foi um estudo realizado por Green e Smith em 2006, tá? Onde eles fizeram intervenção em terapia cognitivo-comportamental e eles aplicaram em alguns conceitos, né, de um atendimento culturalmente responsivo no tratamento de pessoas de diferentes países, aí, imigrantes de diferentes países nos Estados Unidos. Então, o que eles descobriram aí nessa pesquisa que eles fizeram? Que os tratamentos psicológicos conduzidos na língua nativa, eles podem ser 2 vezes mais eficazes. Por quê? Porque os clientes conseguem se expressar melhor e mais livremente. Então, é o caso de vários pacientes minhas que preferem entrar em contato comigo, fazer uma terapia em português, do que fazer uma terapia com alguém da cultura local e na língua local. Por quê? Porque a língua portuguesa ela é a língua fluente, né? Então é mais fácil de se expressar, é mais fácil de descrever os seus sentimentos na língua no qual você é fluente, tá ok? Então, por que isso é importante de saber? Porque às vezes você não vai falar o idioma daquele paciente. É um momento, por exemplo, de pensar em talvez indicá-lo a alguém, ou de pensar aí se não for possível, se você não achar um psicólogo que fala a língua dessa pessoa, desse cliente, você fazer recursos aí a políticas públicas ou tradutores, né, em última instância, que vão poder intermediar a relação entre vocês, tá? E o interessante desse estudo é que, mesmo que a língua nativa do psicólogo ela não seja a língua nativa do cliente, vamos dizer que eu receba um cliente inglês, tá? Mesmo que eu falo inglês, mesmo que a minha língua nativa não seja o inglês, ainda há uma chance maior desse tratamento ser mais eficaz se eu falar a língua materna desse cliente, tá ok? Um terceiro fator aí encontrado nesse estudo que é interessante a gente citar é que a diferença cultural ela pode influenciar o problema atual, fatores de manutenção e o processo terapêutico. É um momento no qual a gente precisa olhar com mais carinho para a relação terapêutica que a gente vai desenvolver com esse paciente, né, para que ela seja o máximo possível desprovida de julgamentos, para que ela seja o máximo possível desprovida de vieses cognitivos que podem afetar negativamente a sua relação com esse paciente, tá? É muito importante você ter consciência da diferença cultural que vocês vão ter aí, se você atender pessoas de outras culturas, e é nisso que a gente vai focar hoje, para que a gente possa quebrar aí esses vieses que podem acontecer e te favorecer, né, uma prática mais humana, mais próxima e mais profissional aí com essa população. Então, a competência cultural, o que é a competência cultural? É prover um tratamento que seja eficaz e que respeite e seja compatível com as crenças culturais em saúde mental, preferências de tratamento, práticas e linguagem das pessoas que recebem o tratamento. A gente tem uma formação que é do Brasil, né, ou que é de Portugal. Então você precisa compreender que a sua formação, ela foi realizada num contexto cultural, né? Então você aprendeu diagnósticos, você aprendeu conclusões aí que são da sua própria cultura. É muito importante compreender que o seu paciente não necessariamente ele vem desse mesmo conceito, né? Ele vem desse mesmo conjunto de práticas e é importante ser sensível às preferências de tratamento que ele pode ter. Por quê? Porque a relação terapêutica ela vai ser diferente com pessoas de culturas diferentes, tá ok? Por exemplo, aqui na França, a gente tem uma relação terapêutica que é considerada, se a gente compara aí com a relação do Brasil, mais formal. Então, eu faço alguns tipos de comentários ou expressões verbais e expressões faciais, né? Porque eu atendo através da câmera, com o público brasileiro, que não seria recebido da mesma forma com o público francês. É muito importante estar sensibilizado a essas práticas, para que você possa, voltamos aí no mesmo conceito que eu acabei de explicar,
retirar esses vieses da sua prática, tá ok? E compreender qual é a linguagem que aquele paciente usa. O que ele prefere? Quais são suas preferências? Né? Como que ele gostaria de ser tratado? Às vezes, se você atende, por exemplo, como eu, né, pessoas de uma mesma cultura, isso vai ser muito mais fácil. Mas se a pessoa vem de uma cultura, especialmente de culturas que você conhece menos, precisamos saber que não é algo que vai vir de uma forma tão natural. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar favorecer a comunicação aí na dupla terapêutica, tá ok? E é por isso que hoje eu quero apresentar para vocês, então, 5 competências, né? 5 habilidades que você deve desenvolver para trabalhar melhor com a sua população. A primeira habilidade, e que é muito importante, é a habilidade de avaliação. Né? Você precisa, dentro da sua anamnese, explorar o impacto potencial do histórico, do background desse cliente na relação terapêutica. Então, estar atento a possíveis vieses culturais que possam favorecer ou não favorecer a aliança terapêutica aí com esse paciente, né? Então, você precisa através disso, explorar a relação terapêutica ideal para o cliente. Voltamos ao exemplo que eu dei. Né? Se eu trabalho com franceses, é muito importante que eu não assuma coisas, é muito importante que eu esclareça para mim e para o paciente qual que é a relação psicoterapêutica. Né? Nem sempre a gente tem aí esse feeling, né? Esse sentimento aí natural de perguntar o que você espera da nossa relação. Mas é uma pergunta que pode ser muito útil, especialmente se você sabe que há um impacto aí cultural nos seus atendimentos, né? Você precisa conduzir uma avaliação que seja culturalmente informada, mas você não vai rotular essa pessoa na cultura dela. É muito importante a gente compreender a diferença entre uma avaliação culturalmente informada, onde você vai levar em consideração aspectos da cultura dessa pessoa, mas não somente, porque essa pessoa não é a cultura dela. Ela é uma pessoa biopsicossocial que está no novo país, né? E que esse movimento já aí causou certas mudanças identitárias, de crenças, de valores. Então é importante compreender isso e avaliar juntinho com o cliente o seu caso. É o cliente que é o seu maior informante, né? Em TCC, a gente não assume coisas sem ser de forma colaborativa. Então, tudo o que eu coloco aí em sessão para esse paciente vai ser sempre hipótese, né? Sempre, sempre hipótese. Por quê? Porque o fato dele pertencer a uma outra cultura ou outras culturas vai sim ter um impacto na relação terapêutica e no que você conclui, tá? Então, o que a gente pode fazer aí para que essa diferença cultural ela seja uma potencialidade e não um entravamento na sua prática? A gente pode ajudar o cliente a encontrar apoios relacionados à sua cultura. Então, mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses apoios que você pode favorecer aí, tá? Eu quero trazer aí para vocês, então, perguntas importantes na sua avaliação, porque eu vejo que o processo de avaliação ele é muito importante, especialmente em TCC. Por quê? Porque é essa conceitualização que vai te ajudar no plano de tratamento. E eu vejo que muitos psicólogos, especialmente psicólogos que não saíram do seu país e acabam atendendo migrantes, né? Migrantes no seu país, eles acabam deixando passar informações que são importantes, né? Dentro do quebra-cabeça que você tem ali para montar. Por exemplo, brasileiros que moram em vários países, né, da Europa ou da América do Norte, são locais onde, na grande maioria, né, o aborto, por exemplo, se eu atendo o público feminino, o aborto ele é legalizado. Né? Então, isso vai impactar a forma como essa pessoa vai viver esse aborto. É diferente do Brasil, onde o aborto ele não é legalizado. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Uma pessoa que vem de um país onde não só o aborto é legalizado, como você é extremamente julgada, ou como você é considerada suja, você é considerada uma pessoa que é demoníaca ou algo do tipo, você não vai abordar as sessões com essa pessoa da mesma forma que você aborda com a pessoa que veio de um país onde o aborto é legalizado. Você vai explorar a dor
dessas duas pessoas, mas essa dor não vai ser igual, elas têm pontos de encontro, mas as crenças em volta dessa dor, elas não vão ser as mesmas, né? Então é algo, por exemplo, que às vezes a gente deixa passar na anamnese e que é muito importante, que às vezes lá na frente você vai descobrir que essa pergunta era o que faltava para que vocês possam, né, avançar como dupla terapêutica. Então, esses tipos de informações são muito importantes de você abordar, e eu trouxe aqui algumas perguntas, você pode tirar foto aí para guardar esse slide para você, importantes aí na avaliação, tá? Primeiro se o cliente acredita ter um problema psicológico baseado em sua cultura. Isso aqui é muito importante, porque você pode se colocar diante de um paciente que acha que, por exemplo, ele está tendo pensamentos demoníacos e que são pensamentos reprimidos aí na comunidade onde ele viveu, na comunidade onde ele cresceu, né? Ou ele está tendo aí um choque de valor muito grande através do processo migratório no novo país, que está impactando a forma como ele enxerga a sua própria saúde mental e seus problemas em saúde mental. Ou ainda, o paciente, ele pode ter um problema que para você, na sua cultura como psicólogo, não é um real problema, né? E para o paciente é sim um real problema, porque a forma como ele lida com isso é impactada pelo seu histórico cultural, tá? Então, é muito importante saber quais aspectos culturais, valores, crenças e hábitos também têm impacto na manutenção do problema. Pode ser que você se coloque diante de um paciente onde ele pense que quando ele deixar de agir de uma forma disfuncional, ou quando ele deixar de ter certos pensamentos disfuncionais, ele vai, por exemplo, se separar da sua comunidade, ou ele vai ser negligenciado ou afastado pela sua família, pela sua cultura. Então, pode ser que a cultura impacte sim, tá? A manutenção do problema que o seu paciente tem, tá? É importante compreender também se a sua percepção do problema se assemelha à percepção do problema do paciente, né? Pode ser que uma percepção, como eu disse, um problema que seja um problema para você não seja um problema para o seu paciente e vice-versa. Então a gente volta aí ao fato de que tudo é uma hipótese. Você sempre está perguntando. Não tem problema se em algum ponto da entrevista você chega e fala: olha, eu não entendo muito bem como você se sente, mas eu quero compreender. Você vai me ajudar a compreender agora. E aí, então, você precisa colocar essas perguntas, né? Fazer um questionamento socrático aí, como a gente chama em TCC, para que você siga esse caminho junto com o paciente, tá ok? A próxima pergunta é: quais dos seus objetivos são formados pelo seu background cultural? Muitas vezes um paciente chega na terapia falando que ele gostaria de se ajustar melhor ou se comportar melhor aí como as pessoas locais, ou que ele gostaria de fazer amigos locais, né? Então, ter relações mais profundas aí com as pessoas locais, ou, por exemplo, que ele gostaria de lidar um pouco melhor com as mudanças que ele mesmo percebeu nele, né? E a relação familiar, por exemplo, com a família que ficou no país de origem dele. Então, é muito importante saber quais os seus objetivos são formados pelo background que ele tem, tá ok? Pelo histórico do seu paciente. Um outro ponto importante é concordar sobre os objetivos de tratamento. Em TCC, no final do processo de avaliação, a gente realiza uma lista de objetivos observáveis com o cliente. É muito importante que essa lista seja realizada de forma colaborativa e respeitosa, tá ok? É importante também pensar de quais formas a sua cultura forma crenças adicionais sobre os seus problemas. Então, pode ser que esse paciente tenha um problema aqui do ponto de vista do DSM, por exemplo, né, dos manuais de saúde mental, seja algo leve, né? Mas que na sua cultura isso seja muito tabu, ou que na sua cultura isso seja algo mesmo não conversado, não comentado, que ele possa ter a percepção desse problema de uma forma catastrófica. Acontece. Então é importante compreender de quais formas a sua cultura vai influenciar a forma como ele enxerga esse problema, tá ok? O cliente, ele aceita a estrutura das sessões de terapias, isso é algo muito importante também, de perguntar.
para que vocês possam estar na mesma página sobre a estrutura das sessões, ok? Bom, dentro da avaliação é importante também avaliar o estresse aculturativo, né? O seu paciente, ele vai ter uma condição, né, no novo país, no país onde você se encontra, que vai trazer consigo certos aspectos que podem ser aspectos de vulnerabilidade, tá? E eles podem estar ligados ao estresse aculturativo. Então, problemas de saúde, que às vezes não são cobertos aí pelo plano, depende muito se essa pessoa trabalha, ela está inserida no mercado de trabalho ou não. Problemas financeiros que podem vir com o processo migratório, perda do suporte social que essa pessoa tinha no seu país de origem, tá? E aí ela se coloca aí no novo país de uma forma um pouco mais difícil, né? De uma forma um pouco mais marginalizada diante dessa sociedade, tá? É importante compreender também que há uma perda de status para muitas pessoas que mudam de país e elas vão perder aquela posição profissional que elas tinham, elas vão ter que passar por um processo de validação de diploma, elas vão ter que retomar estudos com pessoas que são muito mais jovens, e tudo isso vai impactar a forma como ela se enxerga e vai impactar o estresse aculturativo, tá? Então, é muito importante perguntar também sobre o histórico profissional dessa pessoa, o que ela fazia no Brasil ou no país de origem dela e o que ela está fazendo aí no novo país, tá ok? Também há perda de status que não é necessariamente ligada à profissão, né? Às vezes, na comunidade dela, ela tinha um papel importante e agora essa comunidade simplesmente não existe, a representatividade é muito baixa ou nenhuma no novo país. Então, tudo o que pode tocar perda de status e identidade é importante você levar em consideração no seu processo de anamnese, tá ok? A distanciação cultural dessa pessoa com o novo país também. Compreender diferenças na linguagem, religião, tá ok? Porque essa pessoa pode passar por um processo xenofóbico, né? Pode passar por situações onde ela não se sente representada ou onde ela se sente discriminada. Então, é muito importante compreender qual que é o nível no qual essa pessoa realmente fala a língua local, tá? Como ela ainda exerce a religião dela. Como que ela equilibra aí as necessidades novas do novo país, tá ok? Um próximo fator importante é avaliar o nível de aculturação da pessoa, né? Como eu disse, qual que é o nível do idioma local, se ela prefere socializar com brasileiros, aqui no caso de você trabalhar com a população brasileira, tá? Mas não necessariamente, se ela prefere socializar com pessoas do seu próprio país ou não, por que que ela prefere, né? A gente precisa compreender se é uma questão de rede de apoio ou se é uma questão de não se sentir confortável ou se sentir ansioso ao se relacionar com outras pessoas ou se sentir julgado. Então, você precisa explorar isso, tá bom? E volto a dizer, né, estou dizendo aí, tocando essa tecla várias vezes para que fique bem claro. Você precisa explorar a relação psicoterapêutica ideal para o cliente, tá ok? Porque pode ser que o que você ofereça, o que você acha que está oferecendo com qualidade, não seja percebido da mesma forma do outro lado. Então, em TCC, a gente trabalha muito com feedback. Tem psicólogo que faz feedback toda a sessão. Não é uma prática que eu adoto, mas eu acho que o feedback ele é muito importante. Eu costumo realizar o feedback geralmente quando a gente revê objetivos, tá? Que é o momento onde eu vou perguntar para o paciente como tem sido o processo terapêutico, tá? Mas você pode fazer isso na frequência que você achar melhor, depende muito do paciente também, tá ok? A identidade cultural, tá? A qual grupo cultural ou país de origem ele tem a sensação de perceber, de pertencer, perdão, tá escrito errado ali. Então, essa pessoa, ela se sente mais pertencente ao seu país e à sua cultura de origem? Ela se sente mais pertencente ao novo país, pode ser? Ela sente um bloqueio entre os dois ou um bom equilíbrio entre os dois? Muitas pessoas, especialmente imigrantes de primeira geração, que moram muitos anos no novo país, elas podem ter a sensação de que não pertencem muito bem nem a um lugar e nem a outro lugar, nem uma cultura e nem a outra, né? Então é importante explorar esse sentimento junto com o seu paciente, tá ok? Mais uma vez, a gente vai então avaliar as condições migratórias, tá? O status da pessoa, ela está voluntariamente ou involuntariamente no país, foi uma decisão autônoma dessa pessoa ou não, tá? Por exemplo, no caso de adolescentes,
Muitas vezes, os adolescentes, eles vão seguindo os pais porque eles são obrigados. Você precisa avaliar qual foi a participação dele nesse processo de migração, né? Isso foi simplesmente uma informação dada e ele teve que processar ali, né, e sentir um abandono afetivo ali por parte dos pais, ou ele participou desse processo decisional. Eles foram visitar a cidade antes, eles foram visitar a escola, ele pôde escolher, né, a escola dele, etc. E tal. Então, é muito importante avaliar essa vontade, esse desejo do paciente, tá? É importante saber se ele está documentado ou não documentado, porque isso vai afetar, por exemplo, os sintomas ansiosos, né? Pessoas não documentadas, muitas vezes elas têm uma desinformação sobre o seu direito de estar no país, né? E de gozar ali dos direitos humanos e das administrações disponíveis nesse novo país. Então, pode ser que elas tenham medo de sair, medo de se comunicar, medo de conversar, medo de se abrir para novas amizades. É muito importante avaliar se essa pessoa está documentada ou não, tá ok? Isso é algo que pode ser perguntado. Se o seu paciente ele se incomoda com essa questão, você pode sugerir de falar no momento onde ele se sente mais à vontade para falar sobre isso, mas é importante que você saiba, tá ok? Refugiados, né? É todo um outro tratamento. A gente não trata um expatriado, que também é um imigrante, né? Mas que veio com casa pronta, reservada pela empresa, que veio já com as crianças matriculadas na escola, que não tem muitos problemas com o impacto de línguas, porque ele já aprendeu a língua no país dele, de um refugiado, tá? Que saiu em condições traumáticas no seu país, para chegar num novo país e se colocar numa situação onde ele nunca tinha se imaginado, tá? A gente não trata essas pessoas da mesma forma. O refugiado, talvez eu não tenha tanta propriedade para dizer, mas através dos estudos que eu li, mas muito frequentemente você vai trabalhar ali alguns sintomas de estresse pós-traumático, você vai trabalhar ali o sentido da nova vida com essa pessoa, tá ok? Então, é importante saber esses status. E também se essa pessoa tem dupla nacionalidade, entre outras condições migratórias que vão impactar aí no processo terapêutico, tá? Bom, a segunda habilidade é a habilidade no tratamento. O que eu chamo de habilidade no tratamento? É identificar e incorporar forças e enfrentamentos adquiridos na cultura do cliente no plano de tratamento. Então, como eu disse anteriormente, para que você transforme a diferença cultural numa potencialidade, você vai ter essa habilidade, né? Por exemplo, perguntar para ele o que ele pode ter aprendido no país, na sua comunidade de origem, na sua cultura de origem, e que pode hoje ser um aspecto de apoio para a sua condição atual, tá? Por exemplo, pode ser que ele conheça ervas medicinais, ou pratique medicina naturalística, né? Ou conheça remédios caseiros, por exemplo, no Brasil a gente passa, né, muitas vezes de geração em geração, né, algumas receitas de remédios caseiros. Você pode utilizar metáforas do próprio país para que o paciente compreenda sintomas. Então, tem algumas metáforas que você pode usar de forma um pouco universal, né? Por exemplo, a questão de estar no avião e quando os agentes ali explicam que você precisa sempre colocar a sua máscara primeiro antes de ajudar terceiros. Isso é bacana para explicar a questão de autocompaixão, de autorrespeito. Então, você pode utilizar isso com pacientes de diferentes culturas, mas há alguns tipos de metáforas, e em TCC a gente utiliza muito metáforas, que não vão caber para diferentes pacientes de diferentes culturas, tá? Então é importante pensar nisso. A pessoa pode praticar yoga e meditação, ou certas orações ou rituais próprios aí da sua cultura ou da sua religião. Ele pode também ter fontes da comunidade a qual ele pode se apegar, né? Causas políticas ou sociais, lugares de oração, grupos, fontes financeiras que podem vir aí da comunidade de onde essa pessoa vem, tá ok? Fontes de expressão emocional, por exemplo, como danças, música, arte, para que você possa oferecer a esse paciente, especialmente, né, no tratamento aí presencial, uma expressividade maior para que ele possa te explicar, né, como é que ele se sente. Então, não hesite em perguntar e utilizar essas potências no tratamento do seu paciente, tá ok?
Uma terceira habilidade que eu quero conversar com vocês é a habilidade de autopercepção cultural. Falo que a gente tem que trabalhar continuamente, né, o autoconhecimento, nós psicólogos. Na questão da percepção cultural, o que significa? É ter consciência da sua identidade, das suas crenças, dos seus valores, atitudes que você tende a ter como profissional e também de vieses culturais sobre si mesmo e sobre clientes, né? Então, é possível que aquele cliente chegue que você já tenha tido previamente acesso à sua cultura. Mas é importantíssimo compreender que esse acesso à cultura, ele é sempre um viés, ele é sempre cortado. Pode ser que você tenha visto algum programa ou escutado alguma coisa sobre sua cultura, a forma de comportamento dessa cultura, mas é muito importante colocar esses vieses de lado e realizar uma avaliação própria com o paciente, porque uma avaliação ela vai ser um conhecimento desse paciente. Tá? Dentro de uma cultura a gente tem muitas culturas. O paciente, a sua família tem sua própria cultura, então é importante você compreender isso. Como que você melhora essa autopercepção? Você se observa, né? Você pode utilizar formulários de monitoração do humor que a gente tem em TCC, por exemplo. Você vai refletir sobre identidades sociais que influenciaram a sua visão do mundo, né? Então, é muito importante que você seja o primeiro a começar esse trabalho, de olhar para trás, de olhar para sua história e compreender o que influenciou sua visão de mundo, né? Para assim você potencializar esse olhar empático com o seu paciente, porque cada um de nós pertence a alguma cultura, tá ok? A quinta e última competência que eu quero trazer para vocês são as atitudes culturalmente sensíveis. O que é isso, né? É um conjunto de atitudes e policiamentos que vão te permitir trabalhar de forma eficaz, né, com clientes de diferentes culturas. Então é importante, primeiramente, ter o respeito das diferenças culturais. E como fazer isso? Tendo um interesse genuíno pela cultura do cliente, né? Considerar as crenças desse cliente, entender as bases históricas e atuais dos problemas apresentados pelos clientes. Então, simplesmente uma curiosidade genuína sobre aquela pessoa que está se colocando ali e abrindo a sua dor para você, né? Então, isso vai te ajudar a respeitar essas diferenças culturais e sair desse lugar aí de pré-julgamento que você pode ter sobre a cultura dessa pessoa, tá ok? Considere sempre as crenças que ele pode ter desenvolvido em sua cultura e entenda as bases históricas do seu raciocínio, tá? Porque não há uma pessoa que raciocina de forma correta ou incorreta, né? Há sempre formas diferentes de enxergar um mesmo problema, tá ok? Pode ser que você não enxergue o problema da mesma forma que o paciente. Algo muito interessante que eu queria colocar aqui para vocês também é a humildade cultural. O que é humildade cultural? É estar ciente das suas limitações de conhecimento de cultura, né, da cultura do cliente e de também possíveis viés ligados ao background cultural. Então, como eu já citei isso, né, agora eu estou dando um nome que é humildade cultural. É você estar ciente que pode ser que você enxergue a cultura do cliente através da sua própria cultura, tá ok? E aí a gente se coloca, ok, eu percebi que isso é um problema. Como corrigir esses problemas que podem intervir na relação, tá? Então eu preparei para vocês algumas dicas aqui. A primeira dica é identificar e escrever os seus pensamentos automáticos e crenças que você tem sobre o grupo cultural do cliente. Por exemplo, estou recebendo um cliente do Congo. O que eu penso sobre o Congo? Eu já penso alguma coisa sobre o Congo? Eu já conheci algum congolês, né, na minha história de vida e eu tive uma experiência com essa pessoa. Pode ser que eu tenha algumas ideias sobre esse país, porque eu vi no jornal, né? O que eu acredito sobre o grupo cultural do cliente? Então, assim, você pode formular hipóteses sobre a influência da cultura do seu paciente no problema e no comportamento, tá ok? E aí, então, testar essas hipóteses. É sempre um teste, tá? Então, primeiro você vai perceber se nos seus pensamentos automáticos pode ter algo disfuncional, e geralmente tem, porque na relação terapêutica a gente precisa prestar muita atenção nessa questão do julgamento, tá? E aí,
Os que não são pensamentos disfuncionais, que você acha que são hipóteses aí legítimas dentro do tratamento do seu paciente, você pode colocar ali como uma hipótese, né? Então, fulana, eu li isso, ou eu ouvi isso, ou eu assisti isso, né? E eu acredito que tal dia isso influenciou aí o seu raciocínio ou a sua forma de agir comigo. Você acha que isso pode fazer sentido? Né? Então, sempre pergunte ali de uma forma curiosa para o seu paciente. Geralmente, ele vai ficar feliz em falar sobre a sua cultura, ou ele vai se sentir acolhido por você quando você tem um interesse genuíno pela cultura dele. Né? E aí, então, quando ele se sente acolhido, ele vai também se sentir livre para dizer o que ele gosta da sua cultura, o que ele não gosta da sua cultura, o que ele não aprova, tá ok? Um próximo ponto é adquirir conhecimento cultural. Como? Né? Você pode assistir documentários, você pode pedir ao seu próprio paciente que te dê algumas fontes para que você compreenda melhor, tá ok? Às vezes eu tenho pacientes que já têm aí esse feeling de me enviar alguma coisa, algum vídeo, né? Eu tive recentemente uma paciente que me mandou um Reels, um videozinho curto do Instagram, me falou: agora sim eu consegui te dizer o que eu preciso, porque a gente estava trabalhando objetivos de terapia e ela não soube me verbalizar isso durante a sessão. E aí então ela me enviou esse Reels e ela falou: é isso que eu quero. Né? Eu falei: uma grande descoberta. Então você pode convidar o seu paciente a compartilhar coisas com você também. Ele é a informação mais rica que você tem, tá ok? E aí então você pode rever as suas crenças lendo, indo a workshops, você pode falar com experts, você pode assistir documentários, e é muito interessante também quando você consegue, tem recurso na rede de contatos do seu próprio paciente. Então, talvez ele tenha um líder religioso, outra vez ele tenha alguém que ele admira muito, né? Ou, por exemplo, alguém da sua própria cultura que faz um atendimento com ele, pode ser que ele tenha um médico, vamos dizer que meu paciente seja congolês. Pode ser que ele tenha um médico congolês e aí esse médico ele pode te dar alguns insights aí, né? E ter uma troca interprofissional aí com essa pessoa para que você possa potencializar aí, né? Da maior forma possível a conceitualização desse caso, tá ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, tá ok? Eu sei que foi bem rapidinho, mas eu queria ficar aqui no tempo, mais ou menos uns 30 minutinhos que a gente tem, tá? Eu quero deixar para vocês o meu contato. Caso vocês queiram conversar comigo, caso vocês tenham dúvidas ou queiram contratar algum dos serviços que eu falei que eu tenho, tá? Você pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer para mim fazer essa troca com você. Eu geralmente não respondo muito rápido, porque eu tenho muitas pessoas que me mandam mensagens e etc. Então, se você quer uma resposta mais rápida, tente priorizar aí o e-mail, tá ok? E se você quiser seguir o meu conteúdo nas redes sociais ou adquirir um dos e-books, tá? Esses e-books que eu tenho, eles são e-books muito úteis para psicólogos. Por quê? Porque eles são feitos para leigos, mas eles descrevem com muita clareza e muita leveza sentimentos que são próprios de brasileiros imigrantes, especialmente em países desenvolvidos, tá? Então, se você trabalha com esse público de brasileiros imigrantes, você pode adquirir o e-book, tá? O que eu tenho vários colegas profissionais que já adquiriram o e-book, e eu vou ficar feliz em ter essa troca com você, tudo bem? Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, tenta colocar aqui que eu vou tentar achar o seu comentário e responder. E até a próxima. Feliz dia do psicólogo. Feliz semana do psicólogo aí para você. Tchau, tchau.